O pessoal da F5 já está preparado, pronto para falar agora de segurança, alta disponibilidade e performance em ambientes IPv6. É isso mesmo? Vamos aplaudir então o Michel Araújo da F5. Pessoal, boa tarde. Eu não sei se todo mundo ouviu falar de F5, né? F5, durante muito tempo, sempre foi reconhecida por ser uma empresa de balançadores, né? A gente faz balanceamento de aplicações em camada 7. Só para dar um overview rapidinho, porque não é uma empresa muito tão conhecida assim, mas F5 ela é considerada líder pelo Gartner, né? Nesse nicho de mercado que o Gartner define como Application Delivery Networks, que é um balanceamento, né? Balanceamento de aplicações em camada 7. Ela é líder nesse mercado por mais de 6 anos já, devido a alguns fatores. O principal fator, eu diria, é a excelência do produto mesmo, o fato de trabalhar sempre em camada 7 e agregando vários diferenciais ao produto, né? Esses diferenciais eles vão desde segurança em camada 7. No mesmo appliance que a gente tem o balanceamento de aplicações, a gente entrega as aplicações dos meus servidores, dos meus usuários, do meu ambiente, eu posso, por exemplo, ter também o firewall camada 7. Isso é muito importante no ambiente de vocês, em várias circunstâncias, né? Outra característica que nós aceleramos bastante também é o desempenho das aplicações na ponta, né? Isso é bem perceptível pelo usuário. Quando a gente fala de e-commerce, por exemplo, quando a gente fala de ambientes em que a percepção do usuário final, do nosso usuário final, ela é determinante ao sucesso do negócio, é que a gente entende o que o Gartner coloca ali do lado esquerdo, né? Que é o Advanced Platform, que é quando você tem um balanceamento mais sofisticado, com mais inteligência. Né? Para a gente ter uma ideia também da F5, no mundo, muita gente é cliente da F5, as empresas de mídia, finance, grandes parceiros da F5 são clientes também. A Microsoft, por exemplo, ela tem mais de 2.000 dos nossos equipamentos, a Oracle. A gente pega o manual de Oracle, de SAP, de Microsoft, para qualquer um desses produtos, por exemplo, os produtos desses parceiros, a gente tem a recomendação sempre para que a gente trabalhe com F5. No Brasil, são mais de 350 clientes. Né? Se a gente pega os e-commerces do Brasil, os grandes e-commerces, a gente tem Submarino, Americanas, que é o BSW, o pessoal do Ingresso.com, Fast Shop, Ponto Frio, que é a Nova.com, Extra, os grandes bancos também são clientes F5, e também os grandes provedores de internet, os grandes ISPs. Então nós temos, por exemplo, a Globo.com, quem, por exemplo, votou no último Big Brother, passou sempre por equipamento F5. São as nossas maiores plataformas. Quem acessa qualquer conteúdo a partir de Terra, por exemplo, vídeos, ou qualquer que seja conteúdo, portal, sempre também é através de equipamento F5. A mesma coisa no UOL, inclusive o UOL tem a parte de firewall, de aplicação para o e-commerce, e a mesma coisa dos grandes e-commerces do Brasil. Né? Então, a intenção aqui era só falar rapidinho do que é F5, antes da gente falar do ambiente de IPv6, de como a gente colabora para que a gente consiga fazer a transição da forma mais tranquila possível, mais segura e mais performática. Né? Bem, sempre que a gente fala de F5, gente, a gente vai falar de Big IP. O que é o Big IP? Big IP é um appliance da F5, né? É um hardware proprietário que roda com um sistema operacional também proprietário. E esse hardware é desenhado do início ao fim para que nós sejamos o mais performáticos possível. Esse hardware ele tem uma escalabilidade bastante considerável, mas ele vai de 1 gigabit de throughput, por exemplo, em appliance, até 42 em appliance. Nós podemos ir a 160 gigabits de throughput em chassis escalável. Isso sempre em camada 7, fazendo balanceamento em camada 7 e agregando diversas funcionalidades de segurança, de aceleração, que a gente vai dar uma olhadinha aqui no decorrer. Além disso, nós também temos plataformas virtualizadas. Por exemplo, eu posso ter um Big IP, um equipamento F5, rodando em cima de VMware, de Hyper-V, de Zen. E isso é muito interessante no ambiente de vocês. E o mais legal é que isso propicia uma gama de rendimento da F5
Desde clientes que vão com fluxos, vamos supor, 200 gigabits por segundo, até que a gente colocou 160 gigabits por segundo. Quer dizer, podemos atender qualquer que seja a demanda, qualquer que seja o orçamento, qualquer que seja a circunstância. E por que é interessante, por que o F5 é realmente um produto diferenciado? Em cima daquele hardware que a gente tem no Big IP, nós podemos habilitar diferentes licenças de software que proporcionam diferentes funcionalidades. Tá? Quais são essas funcionalidades? Desde o balanceamento em camada 7, que é o Local Traffic Manager, a gente consegue entregar a aplicação monitorando a característica da aplicação, as mensagens da aplicação mesmo. Né? Isso é, eu não vou ficar monitorando, por exemplo, o servidor, pingando para ver se o servidor está ativo dentro do meu ambiente. Eu vou verificar a mensagem da aplicação, que trafega de conteúdo dessa mensagem, e dessa forma eu vou ter certeza que a minha aplicação está sempre disponível naquele servidor, seja ele virtual, seja ele físico. Né? Junto com essa parte de aplicação em camada 7, eu consigo fazer também, por exemplo, um balanceamento entre data centers. Então, vocês imaginam corretoras no Brasil. Por exemplo, a Bolsa de Valores de São Paulo é um grande cliente nosso e realiza o balanceamento entre data centers com F5. Nós assumimos a posição de DNS, atuamos com o DNS inteligente, conseguimos trabalhar o request da aplicação e fazer a melhor distribuição para um data center ou para outro, dependendo das métricas que eu estabelecer. Essas métricas elas podem variar, por exemplo, como geolocation, ou seja, o meu usuário mais próximo de um determinado data center vai receber aquele request. Eu posso medir a latência de resposta de cada data center, a ocupação dos links, a taxa de processamento de cada um dos meus servidores residentes no data center e por aí vai. Ou seja, além de balancear também os servidores em camada 7 no ambiente interno, no mesmo equipamento a gente pode habilitar uma licença que a gente vai conseguir fazer o balanceamento entre data centers. Muitas corretoras, bancos do Brasil utilizam essa solução. Outra solução buscada é o balanceamento de links. Quando eu balanceio o data center e balanceio os servidores, para que eu possa fazer realmente uma operação com qualidade, eu também tenho que ter controle e balanceamento dos meus links. Então, quem tem muitos links e precisa ter alta disponibilidade automatizada para isso, também o Big IP resolve. Ele vai fazer todo o controle de entrada e saída de distribuição a partir de qualquer que seja o critério, taxa de ocupação do link, latência, número de requisições em cada um dos links, aplicação A pelo link da Embratel, aplicação B pelo link da Oi, e por aí vai. Além disso, como eu disse, no mesmo módulo a gente pode habilitar o Firewall camada 7, que é muito utilizado no Brasil, ele é considerado também o melhor do mercado. O módulo de aceleração de aplicações, que também é muito utilizado no Brasil e no mundo, especialmente por e-commerce e banco. O Amazon, por exemplo, tem uma estatística que diz que cada 10 segundos a mais que o usuário demora para carregar uma página enquanto está realizando o pedido, são 6 milhões de dólares que despertam nesses 10 segundos. Então, o impacto é gritante quando você tem a necessidade de experiência do usuário como um fator determinante no seu ambiente. Também fazemos a parte de PNSSL, no mesmo appliance, e fazemos a virtualização de storage também. Se você tem NetApp, ENC, Itachi, qualquer que seja o seu storage, a gente consegue fazer o balanceamento desses aplicativos de fato. Bem, dessa forma, a gente consegue, sempre que tem F5 no ambiente, trabalhar com o que a gente considera nossos pilares de operação. É sempre melhorar a performance. Sempre que qualquer aplicação através do BigAP, o BigAP vai operar com o proxy, a gente vai ter uma melhoria de performance por causa das customizações que a gente consegue aplicar no BigAP, seja qual for a aplicação. No caso de SAP, por exemplo, quem tem clientes rodando SAP, a gente consegue melhorar em 100%. De Oracle, a mesma coisa, de Microsoft, todas as aplicações também. Sempre garantir que a minha aplicação está disponível. Né? O F5 ele é um full proxy. Uma conexão é aberta entre o usuário, o F5 e do F5 para o servidor. Dessa forma, a gente consegue controlar todas as características, né, dessa conexão e garantir que ela é sempre disponível, monitorando as mensagens dessas nossas aplicações. E uma característica interessante também de todo o BigAP, ele é full, ele é stateful. Nós temos uma tabela de opções em todo o BigAP. E como um firewall, qualquer coisa que seja diferente daquilo que ele tem mapeado na tabela de sessões, não vai ser aceito. E além disso, a gente agrega também um firewall camada 7, várias outras características seguintes. Bem, onde isso tudo se encaixa no AMP Version 6? Por que é muito interessante?
Primeiro, como nós sabemos, os endereços IPv4 estão acabando. Vocês têm estatísticas, inclusive os últimos blocos foram construídos pela Iana há 4 meses atrás. Sem endereço IPv4. Voltando, não era IPv4, estava acabando não. Bem, vamos lá. Os endereços IPv4 estão realmente se esgotando. E isso é um problema para todos nós. Nós temos clientes, por exemplo, numa telefônica, onde isso é um problema muito real, porque eles provêm um acesso também, com o CPF nas pontas, e precisam da disponibilidade desse endereçamento para continuar provendo o serviço com a business deles, né? Então, isso, dependendo da natureza da nossa operação, é um problema mais grave, menos grave, mas é sempre uma questão que é urgente, que vai nos preocupar. E é sempre complicado para você converter o ambiente IPv4 para IPv6, porque muitos fatores vão impactar nesse ambiente, né? Por exemplo, os meus sistemas operacionais, o Windows Vista, o Windows 7, eles suportam nativamente, de uma forma bastante completa, o IPv6. O Windows, debaixo do XP, por exemplo, ou outros sistemas operacionais, tem comportamentos diferenciados, não vão suportar da forma tão não disruptiva, né? Então, os impactos, as possibilidades são muito grandes nesse cenário. Quando a gente pensa em escalabilidade, como a gente vai trabalhar também para conversão de IPv4 para IPv6, outro problema é que, geralmente, quando a gente pensa para fazer essa conversão, a gente pensa em fazer em large scale NAT em cima de firewalls. Então, o que ocorre? Um firewall realmente tem um custo mais elevado se a gente pensar somente nessa funcionalidade. E também tem outra, tem problemas de escalabilidade quando a gente fala de large scale, né? E a maior parte da web é em IPv4, né? E nem todos estão preparados para o IPv6. O interessante é que... Deixa eu adiantar essa parte. O que é interessante na parte de F5 é que tudo que a gente falou até agora com relação às possibilidades de balanceamento global entre servidores, de firewall, camada 7 e aceleração, a gente pode fazer para IPv4 e para IPv6. E não só o que chamamos de dual stack, ou seja, suportando os requests em IPv4 e em IPv6. A gente faz isso também, caso seja interessante, e muitas vezes trabalhando, operando com gateway. O que isso significa? Eu posso ter, por exemplo, um parque de servidores operando com aplicações que são compatíveis apenas com IPv4, por uma razão ou outra. Se os meus usuários eles vão fazer os requests no meu ambiente IPv6 ou IPv4, para a gente é indiferente. Nós vamos fazer a conversão das bocas de gateway. Então, muitos ambientes dos nossos clientes que já são próprios, já operam com IPv6, utilizam essa ferramenta, essa possibilidade de conversão de gateway. O Terra, por exemplo, e vários outros. Servidores internos que saem das aplicações operam em IPv4 por uma limitação ou outra, e os clientes, sejam eles fazendo request em version 6 ou version 4, vão ser interessados nessas aplicações da mesma forma. Isso é muito interessante. Todos os Big IPs, quando eles são produzidos a partir de 2005, eles originalmente são feitos em IPv6. Então, qual é a mensagem interessante? Sempre que a gente tem um Big IP fazendo balanceamento, fazendo a parte de firewall, seja ele no ambiente de balanceamento de data center, seja ele fazendo balanceamento nos meus servidores, o meu ambiente está pronto para IPv6. Isso é muito importante. Bem, como eu estava falando, né, qualquer transação que ocorra em cima de Big IP, ele sempre vai ocorrer de uma forma não disruptiva, seja IPv6 ou IPv4. O interessante também é que nós temos uma linha de hardware muito escalável, bastante heterogênea, em muitos elementos. A gente pode ir de 1 gigabit de throughput em camada 7, até 42 gigabits de throughput em camada 7 também em appliance. Ou, no caso, que é muito que a gente encontra por aí, o Virtual Edition. A gente pode rodar novamente um Big IP com as mesmas funcionalidades de IPv6, balanceamentos globais e tudo mais, em cima de uma VMware. Eu posso ter uma XS, por exemplo, com uma VMware gratuita, uma Zen, ou qualquer que seja um elemento,
eu coloco o BigAP fazendo o mesmo papel de LTM, fazendo o papel de Gateway, IPv 6, balanceamento local e as outras funcionalidades, por um custo muito baixo. E isso também é bastante interessante. Nós temos muitos clientes, por exemplo, que são grandes data centers, que nós conhecemos, né? E muitos clientes, desses clientes, eles demandam infraestrutura dedicada. E essa infraestrutura, às vezes até com requisito de negócio, ela tem que estar disponível de um dia para o outro. Esse é o produto ideal. Vocês imaginam, por exemplo, um cliente, uma VHC, uma Crossing, que necessite de uma infraestrutura dedicada, um balanceador em camada 7, capaz de desempenhar várias outras funções e também está preparado no ambiente IPv 6. Então, basta você levantar uma licença, na mesma hora você tem um elemento disponível em cima dos servidores padrão. Do mesmo modo que eu falei que a gente faz a parte de balanceamento em camada 7 nesses elementos virtuais, nós fazemos também a parte de firewall em camada 7, com elemento virtual. Nós fazemos a parte de VPN SSL, com elemento virtual, e a parte de balanceamento e Files Virtualization, ou seja, balanceamento dos meus storage, servidores NetApp, HP e caixa. Gente, é diferente. Bem, como eu disse, né, o nosso produto-chefe, o carro-chefe, que pela razão pela qual F5 é conhecida, é o balanceador em camada 7. Esse balanceador ele é muito interessante porque ele tem várias características que colaboram para a saúde do ambiente. Né? O meu ambiente, no caso. O que acontece? Nós podemos sempre monitorar novamente a saúde e a disponibilidade das aplicações, considerando as mensagens das aplicações. Sempre mantendo consistência de sessão, e isso é muito importante. Eu consigo manter a consistência de sessão baseada no DCP de origem, DCP de destino, no cookie da aplicação, no cookie que eu aplico à aplicação. E por aí vai. Ele é muito simples de gerenciar, ele tem uma interface gráfica, e tudo que a gente pode fazer por CLI é possível ser feito também nessa interface gráfica. E todos os monitores, para qualquer que seja protocolo ou qualquer que seja aplicação de mercado, também está disponível, sempre a interface de um BigAP, seja ele virtual, seja ele uma placa. E o interessante quando a gente fala de BigAP também, gente, no meu ambiente é o seguinte: quando a gente tem um BigAP, a gente pode fazer determinadas manobras no meu ambiente que vão proporcionar muito mais desempenho e economia também. Por exemplo, nós temos certificados SSL, que normalmente residem nos servidores onde vocês têm as aplicações. Esses certificados SSL, eles podem ser movidos dos servidores e passados para o BigAP. Então, o SSL, a criptografia, ela vai se estabelecer do meu cliente final até o meu BigAP. E no meu ambiente interno, eu posso aplicar uma criptografia complementar ou mesmo sem criptografia. Isso representa já um ganho claro de processamento no servidor que serve a aplicação, porque ele não precisa mais processar a criptografia e desempenhar também a função. Se a gente considera que os certificados de criptografia atualmente eles já são os certificados 2K de 2048 bits e não mais os de 1024 bits, o ganho que a gente tem fazendo SSL, ou seja, criptografia, em cima do BigAP e tirando isso do meu data center é enorme. Outro ganho grande nós temos também. O BigAP, ou mesmo que faz balanceamento em camada 7, ele faz o cache. Então vocês imaginam ambientes de comércio eletrônico onde existem milhões de usuários solicitando várias informações, consultas em cache e tudo mais, nos meus servidores. Tudo isso já não existe mais. A gente vai colocar o cache no BigAP e a gente vai conseguir evitar que todas as edições partam para os meus servidores. Quem controla esse cache dinamicamente é o BigAP. A parte de compressão. O BigAP tem técnicas de compressão que são muito interessantes. Ele consegue identificar, por exemplo, qual é o browser da minha ponta e encaminhar a extensão adequada para aquele browser para que ele consiga se imprimir. Por que compressão é um negócio complicado? Porque de mercado você pode colocar isso nos servidores, né? Você vai colocar um servidor capaz de entender através de compressão o que é a ponta e tudo mais. Você vai consumir um grande processamento também no servidor. Quando você consegue trazer essa inteligência para o BigAP, você tem dois ganhos. Primeiro, que ele entende o browser da ponta e vai caminhar só a extensão que pode descomprimir. Segundo, que você vai desonerar o seu servidor. E isso representa uma economia de link absurda. A gente tem um cliente, por exemplo, que é droga raia, que tem mais de 70% de economia de link, por conta dessas técnicas de compressão que a gente tem. TCP Optimization, o BigAP é um proxy. As conexões que a gente abre do lado do servidor, elas são multiplexadas considerando as conexões entrando do lado dos usuários. Então, por exemplo, se tem uma aplicação que demanda muitas conexões que o usuário por sessão, elas são multiplexadas do lado do usuário e do lado do servidor só manda uma conexão TCP. Então, quando eu tiro esse
CP, a compressão, o cache, que é SSL, meu BGP, ao mesmo tempo que estou fazendo o delivery, ou seja, o balanceamento, eu consigo uma economia na média de 40% dos meus servidores. Isso é muito interessante. Nós temos grandes clientes que têm data centers, por exemplo, com mais de 10 mil servidores físicos. Quando eles passam a operar com BGP, eles conseguem economias de aquisição de mais de 2 mil servidores. A gente pode continuar tranquilo, vamos lá. Bem, isso aqui é o que a gente considera a GTM, né? Outra parte bastante interessante também é o seguinte: todo mundo já tem virtualização, muitos de nós já temos virtualização no nosso ambiente, correto? Então o que acontece? Muita gente tem o VMware, ou tem o Zen, ou tem o Hyper-V, muitos deles também têm algumas funcionalidades similares. O legal, por exemplo, da VMware, que é uma parceira muito próxima do F5, é que através do vCenter, quem está familiarizado, costuma usar bastante a funcionalidade de clonagem automática de máquinas de acordo com o aumento de demanda do meio ambiente, né? Então, o que ocorre? Quando eu tenho esse aumento de demanda no meu ambiente e quando eu tenho a clonagem automática de máquinas, um dos pesadelos desse momento, apesar de ser muito legal que a gente consiga automatizar o processo de clonagem, é que quando eu clono novas máquinas, eu não tenho como estabelecer a entrada dessas máquinas no pool de forma automatizada. Então, geralmente, o que o pessoal faz? A gente coloca scripts, faz isso na unha, é um negócio meio complicado. Quando a gente tem um BGP na rede, se a gente for no site da VM, a gente baixa um plugin, várias outras ferramentas que a gente tem com eles, e a gente consegue fazer esse tipo de coisa. A gente consegue determinar que o vCenter converse com o BGP, com o F5, e o F5 ele vai automaticamente incluir qualquer máquina virtual clonada no meu ambiente. Isso, quando a gente fala de data centers que clonam diariamente 2.000 máquinas através do vCenter, é o que viabiliza a operação dinâmica do data center. Isso é bastante interessante. Do mesmo modo que a minha carga ela sai do ambiente, a gente consegue retornar, tirar as máquinas do pool, assim que as últimas sessões são desconectadas. Isso com LTM. A gente também tem, no mesmo appliance que faz o balanceamento local, a gente pode trabalhar com um módulo de software chamado GTM, que é o Global Traffic Management. O que faz o GTM? O GTM é que faz aquela parte de balanceamento de data centers que a gente falou há pouco tempo atrás, né? O GTM, ele atua na prática como o DNS da organização inteira, que pode inclusive fazer esse papel. Caso a gente queira estabelecer o DNS, ele vai fazer isso. Ou ele atua como uma parte do domínio ou uma zona específica que a gente quer determinar para fazer o balanceamento entre data centers. E por que isso aqui é tão legal? Porque quando a gente tem a necessidade de prover alta disponibilidade para os nossos clientes com data centers redundantes, a alternativa de mercado que a gente encontra geralmente é o BGP com o Autonomous System. O BGP ele é fantástico, só que o BGP ele não é controlável no sentido de se balancear. A gente tem que fazer toda a parte de cálculo de peso de rotas, injeção de rotas e por aí vai. E é algo disruptivo. Então, o bonito dessa solução é que a gente trabalha na resolução do nome quando a aplicação faz o request para esse BGP. Como o BGP, no caso do GTM, ele sabe o status de cada um dos meus servidores, de onde partiu o meu request, eu consigo fazer essa distribuição de carga ao longo dos meus data centers, e aqui pode ser quantos a gente quiser, da forma mais inteligente possível. A gente tem grandes clientes, como por exemplo o Citibank, que tem 8 data centers ao redor do mundo, e eles conseguem desligar a chave do data center inteiro, sem perda de sessão, junto com a gente trabalhando com o GTM e vMotion de VMware, por exemplo. Dessa forma, eles conseguem fazer uma manutenção não disruptiva no ambiente inteiro e sem necessidade de janela e tudo mais. Isso é fantástico, né? Junto com o GTM também, o que é interessante é que a gente pode aplicar as políticas de DNSSEC. Eu não sei se todo mundo aqui é familiar com o DNSSEC, mas por que é interessante? O DNS é vulnerável. E por que ele é vulnerável? Porque nós temos os nossos DNS autoritativos, que são os DNS que resolvem o nome de comunicação. Só que a gente tem os DNS que não são os autoritativos, né? Que são os recursivos, que vão encaminhar os meus requests a quem quer que esteja fazendo essa resolução de DNS na rede. O que um DNS vai ter de vulnerável? Se eu chego... Pode só... Bom, obrigado. É isso. Obrigado. O que acontece? Por que... Então aqui moveu... Enfim, por que o DNS é vulnerável? Porque em qualquer um desses DNS recursivos, alguém pode fazer esse tipo de ataque, que a gente chama de DNS poisoning. O que o DNS poisoning faz?
Eu chego, por exemplo, com esses DNS de algum provedor de acesso, qualquer que seja, e digo lá, quando alguém solicitar para você o banco X aqui, não diga que é o próximo cara da conta, diga que sou eu que resolvo. Ele vai falar isso. E quando o nosso amigo lá receber o DNSP da resolução de nome, o que ele vai receber? Vai receber a página exata. Isso aqui, gente, acontece muito. Já aconteceu comigo, já aconteceu com vários amigos meus. Os bancos do Brasil são clientes do mundo inteiro, por causa de ataque. Então, o que acontece? Todas as nossas credenciais elas são roubadas nesse momento aqui. Onde que a gente ajuda? A gente ajuda na parte de DNSSEC. Do mesmo modo que o BigP está balanceando o DNS, a gente aplica as chaves, né, que são, na verdade, como se fosse um SSL. Então, qualquer que seja o meu ambiente, eu consigo fazer DNSSEC com o BigP. Não interessa o que seja o DNS, pode ser um bind, pode ser qualquer coisa aí embaixo. Não precisa ser compliant com o DNSSEC. Então, a gente resolve também nesse momento. E é legal pra caramba, porque a gente faz isso de forma dinâmica. Eu faço a resolução determinando dinamicamente quando a facilita vai receber aquele request, correto? Então, eu aplico essa assinatura de acordo com o que for conveniente, de acordo com as minhas regras estabelecidas. Também faço balanceamento de links, como a gente falou. Também otimizo as aplicações. Isso aqui é legal pra caramba, porque é algo muito utilizado por bancos e e-commerces do Brasil e no mundo. Quando a gente acessa, por exemplo, o site de BW, seja americano, submarino, a gente está passando por um modo desse. A primeira experiência que a gente tem quando carrega a página é uma, quando a gente carrega a página de novo é outra. Entre outras coisas, o que ele faz, por exemplo, é identificar qual é o acesso do usuário. Se ele está acessando por um dial-up, está acessando por um broadband, está acessando por uma rede 3G. Porque nessas circunstâncias, a pilha TCP de acesso do usuário na ponta é sempre diferente uma da outra. O BigP vai sempre abrir a pilha TCP exata do usuário e criar o melhor ambiente possível para que a gente tenha a entrega de aplicação mais efetiva possível. Ele vai configurar o browser do usuário em cache, em tempo de aplicação, vai determinar que objetos antes que os dados dinâmicos, que deveriam ser renovados o tempo todo, sejam estáticos, o próprio BigP determina qual é o momento desses objetos serem renovados ou não, e por aí vai. O ganho em termos de performance que a gente tem nesse móvel é de mais 6 vezes, dependendo da aplicação do site. E é pré-definido para qualquer aplicação de mercado, e para aplicações proprietárias, que são 70% dos casos, a gente faz isso em 2 dias. O outro módulo é o Firewall Camada 7. Isso aqui é interessantíssimo, porque a gente vê que grande parte dos investimentos, e com razão, são realizados em Camada 3 e Camada 4. São os nossos firewalls tradicionais, nossos IPS, nossos IDS e tudo mais. Só que, naturalmente, todo mundo já sabe que nenhum grande player vai ser louco de ficar deixando o ambiente sem firewall. Então, o que os nossos hackers vão fazer? Eles vão atacar não mais naquela camada 3 e camada 4, eles vão sempre para a camada de aplicação. Se a gente pega os fenômenos, por exemplo, de botnets, que são interessantíssimos, né? A gente notava antigamente que tinha redes zumbis, que eram focadas para fazer denial of service em algum ambiente. Antigamente você era involuntariamente infectado por alguma coisa do gênero e fazia parte daquela rede e atacava aquele ambiente de uma forma inconsciente. Agora não, gente. De 2 anos para cá, o que a gente observou bastante é que essas botnets, elas não são mais inconscientes, apenas zumbis. Elas são botnets de motivações várias, por exemplo, de motivações ideológicas, de motivações financeiras, de motivações sociais. Um exemplo clássico que a gente ajudou muito a mitigar foi quando o Wikileaks, com o Julian Assange, por exemplo, divulgou dos telegramas da diplomacia americana, e muitos sites, muitos ambientes que trabalhavam com eles, passaram a manifestar contra aquela política. Por exemplo, Amazon, Mastercard, Everydienas, PayPal e vários outros do mundo. O resultado foi que simpatizantes e donos de botnets do mundo que simpatizavam com o Julian Assange voltaram as baterias para esses sites e o resultado foi PayPal, 2 dias fora do ar, Amazon, 6 horas fora do ar, Mastercard, 1 dia fora do ar. E para esses caras, o prejuízo de fora do ar é absurdo. Então, a forma que a gente encontra de mitigar, por exemplo, esses ataques dessas botnets, quais são? É trabalhando com BigP, com Firewall Camada 7, protegendo os firewalls. Isso é bastante interessante. Por quê? Porque os meus e-commerces, eles vão ter a garantia de que vão estar sempre disponíveis, por exemplo, nos bancos também, e os dados dos usuários estão sempre protegidos. Então, sempre que a gente faz uma compra em 60% dos e-commerces do Brasil, a gente está passando por um Firewall 785. Nesse sentido de proteção. Bem, protege contra tudo quanto é bot, scanner, porque não é só o usuário que naturalmente acessa nossas aplicações, né? É toda a gama de robôs. Esses robôs têm desde o Google até o Buscapé, Monte Claro e por aí vai. Então a gente determina quais são
os permitidos e quais são os não permitidos. A parte de PCI Compliance, muitos de vocês precisam disso também. Então, quando você tem o BigFI com esse ASM na rede, você já também tem o Compliance PCI, inclusive para geração de relatórios. Esse é um ataque que o Parameter Paper, que é super interessante. No IBM a gente teve esse problema e em outros casos também. Vocês imaginam, por exemplo, que alguém fechou um pedido. Aí ele vai, pega a URL, copia outra janela de browser e altera os últimos parâmetros. Quando ele dá um reload, ele vai carregar os pedidos de outros usuários. Isso acontece muito frequentemente em vários e-commerce. Na Vitória Secret foi um escândalo, porque foram 200 mil pedidos de fulano comprando alguma coisa para secretário, Bush comprando alguma coisa para, enfim, um monte de gente, dava um bolo para nada. Então, te ajuda bastante nesse caso também, que a gente consegue monitorar o comportamento do usuário. Bem, além disso, a gente consegue fazer a parte de VPN SSL também, com Network Access Control, que é o NAC, né? E a VPN SSL é muito legal também, é muito bacana. A gente também utiliza isso no Brasil. E a parte de virtualização de arquivos. Bem, desculpa aí a apresentação meio disruptiva, por causa dos problemas nossos aqui, mas a gente preparou, a gente está trabalhando com o Parágio, vários pacotes exclusivos para a net. Tá? E qual que é a mensagem? Poxa, na mesma solução que faz a parte de balanceamento local para vocês, a gente consegue agregar isso aqui. Então a gente consegue resolver, por exemplo, migração de Version 6, o que é um problema realmente. A gente faz a parte de DNSSEC para muita gente que precisa. Né? A gente pode agregar o Application Firewall. A gente faz a parte de aceleração EC, caso seja necessário. Fazemos no mesmo mais também o balanceamento dos servidores entre data centers e a parte de balanceamento de links. Então a gente tem vários packs que a gente preparou aqui com condições bastante atrativas para quem é associado da net. É só conversar com a gente, tá? Com a gente, com a TDEC, que é nosso parceiro comercial aqui conosco. Bem, então como eu disse, a gente consegue ser granular a ponto de sair com uma demanda, por exemplo, de 200 MB em Virtual Edition, que é muito, muito bom economicamente falando, né? Trabalhando até, por exemplo, com balanceamento global, DNSSEC, local, em 1 gigabit, que é o nosso menor appliance, e até com outros packs específicos, né, que precisa de mais demanda, 4 GB. Gente, desculpa, eu estou muito tempo aqui. Alguém tem uma pergunta, alguém gostaria de colocar algum comentário, qualquer coisa? Oi. A solução é baseada em Linux ou outra plataforma? Uma pergunta bastante legal. É assim, a solução, o appliance F5, ele tem um sistema operacional próprio, que é chamado TMOS, Traffic Management Operating System. Ele roda um Linux do lado só para gerenciar uma Apache e tem uma interface gráfica. Mas a parte de application delivery, de entrega da aplicação, o balanceamento mesmo, ele é todo feito em cima do sistema operacional próprio. As vantagens quais são? Primeiro, ele é robusto ao ponto de extrair melhor do hardware que também é proprietário. Segundo, segurança. Nunca vai ter ninguém capaz de fazer nada com o sistema desse. Então, que a gente fica em cima dos hardware. Obrigado pelo... Vamos aplaudir o Michel Araújo. Obrigado.